Depois de 13 anos criando os filhos do meu ex como se fossem meus, eles pegaram o microfone na formatura e disseram: eles informavam que o pagamento da matrícula não havia sido recebido e que a vaga dele seria cancelada se não houvesse regularização até o final do mês. Deletei o e-mail sem responder. No dia seguinte, recebi uma ligação da mãe biológica. Ela estava claramente nervosa e perguntou se eu havia recebido alguma comunicação da universidade. Respondi que sim, mas que achava estranho eles estarem me contatando, já que eu era apenas a perdedora que pagava as contas. Ela riu nervosamente e disse que havia sido um mal-entendido. Ela então sugeriu que nos encontrássemos para conversar. Marcamos um brunch no sábado seguinte em um restaurante que costumávamos frequentar quando ainda éramos cordiais. Ela chegou sorrindo, me abraçou e disse como tinha sentido minha falta. Pedimos nossos pratos habituais e conversamos sobre amenidades por alguns minutos. Depois do café, ela finalmente foi ao ponto. Disse que os filhos estavam passando por uma fase difícil de adaptação e que talvez tivessem se expressado mal na formatura. Ela enfatizou que eu sempre seria importante para eles, independentemente de como haviam se expressado publicamente. Então veio o pedido. Ela perguntou se eu poderia cobrir a primeira mensalidade da faculdade, apenas até eles conseguirem resolver as questões de bolsa de estudos. Ela disse que seria apenas uma ajuda temporária e que eles pretendiam me reembolsar assim que possível. Eu a ouvi com atenção e respondi que entendia perfeitamente a situação. Disse que, considerando o que havia acontecido na formatura, talvez fosse melhor eles buscarem ajuda com o pai biológico, que havia sido mencionado como aquele que deu a base para eles. Ela insistiu que eu estava sendo dramática e que família era família. Terminei o brunch educadamente, paguei a conta e disse que pensaria no assunto. Ela pareceu aliviada, provavelmente achando que eu cederia como sempre fazia. Nos despedimos com um abraço, e ela disse que esperaria minha resposta. Durante a semana seguinte, continuei recebendo ligações e mensagens. Primeiro dela, depois do meu ex-marido, e finalmente dos próprios Jason e Madison. Todos queriam saber quando eu faria a transferência para a universidade. Eu respondia que estava ocupada com trabalho e que conversaríamos em breve. A semana da matrícula chegou, e eu havia bloqueado todos os contatos relacionados à família. Soube através de uma amiga em comum que eles haviam chegado ao campus da universidade e descoberto que as matrículas haviam sido canceladas por inadimplência. Aparentemente foi uma cena constrangedora, com Jason e Madison chorando na secretaria acadêmica. Meu ex-marido tentou me ligar de números diferentes, mas eu não atendia. Ele até apareceu na minha casa, mas não abri a porta. Deixei claro através do interfone que minha decisão era final e que ele precisava encontrar outras alternativas para os filhos. A mãe biológica, desesperada, começou a espalhar para amigos em comum que eu havia abandonado os filhos dela. Ela dizia que eu era vingativa e que estava prejudicando o futuro de 2 crianças inocentes. Algumas pessoas chegaram a me questionar sobre minha atitude. Felizmente, alguém havia gravado o discurso da formatura e postado no Facebook. O vídeo começou a circular entre nossos conhecidos, e as pessoas puderam ver exatamente o que havia sido dito. Os comentários eram majoritariamente de apoio à minha decisão, com muitos dizendo que eu havia sido humilhada publicamente. Enquanto isso, Grace estava radiante com a oportunidade que havia recebido. Ela postou uma foto nossa juntas com a legenda: "Essa mulher acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Prometeu que faria bom uso dessa oportunidade e que sempre me lembraria do exemplo de generosidade que recebi." A postagem foi compartilhada centenas de vezes. A situação da mãe biológica piorou rapidamente. Colegas de trabalho começaram a questionar seu caráter após verem o vídeo da formatura. Alguns amigos se afastaram, dizendo que ela havia manipulado a situação para parecer vítima. Ela perdeu credibilidade social e profissional em questão de semanas. Jason conseguiu um emprego temporário em um supermercado para tentar juntar dinheiro para a faculdade. Madison adiou seus planos acadêmicos por problemas financeiros inesperados, como ela postou nas redes sociais. Ambos pararam de postar sobre universidade e passaram a trabalhar meio período. 3 meses depois de toda essa situação, recebi uma visita inesperada. Era uma quinta-feira à noite, e eu estava assistindo televisão quando a campainha tocou. Olhei pelo visor e vi a mãe biológica parada na minha porta, visivelmente abatida e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela pediu para conversar, disse que precisava se explicar e pedir perdão. Abri a porta e a deixei entrar, mais por curiosidade do que por compaixão. Ela sentou no sofá e começou a chorar, dizendo que havia cometido um erro terrível ao permitir que os filhos me desrespeitassem publicamente. Ela explicou que estava com ciúmes da relação que eu tinha com Jason e Madison, e que havia influenciado negativamente a percepção deles sobre mim ao longo dos anos. Admitiu que sempre soube que eu era quem realmente cuidava deles.
mas que não conseguia aceitar que outra pessoa fosse vista como mãe. Ela implorou para que eu reconsiderasse minha decisão. Disse que os filhos eram jovens e imaturos, e que haviam aprendido a lição. Prometeu que eles me pediriam desculpas publicamente e que fariam qualquer coisa para reparar o dano causado. Ela chorou muito e disse que se sentia culpada por ter arruinado o futuro dos próprios filhos. Ouvi tudo em silêncio, sem demonstrar emoção. Quando ela terminou, eu simplesmente disse que entendia sua posição, mas que algumas palavras não podiam ser desfeitas. Expliquei que havia tomado uma decisão baseada na clareza que recebi sobre como minha presença era realmente vista pela família. Ela tentou argumentar mais. Disse que eu estava sendo cruel com crianças que havia criado. Eu respondi que eles tinham 18 anos. Eram adultos legalmente responsáveis por suas palavras e ações. Levantei-me, caminhei até a porta e a abri, indicando que a conversa havia terminado. Ela saiu chorando, dizendo que eu um dia me arrependeria de ter quebrado uma família. Fechei a porta delicadamente e voltei para o sofá. Não senti nem raiva nem satisfação. Apenas uma paz estranha por ter finalmente fechado um ciclo que havia durado tempo demais. Hoje, 6 meses depois, ainda recebo mensagens esporádicas pedindo para reconsiderar. Jason conseguiu uma bolsa parcial e está trabalhando para pagar o restante da faculdade. Madison decidiu fazer um curso técnico e trabalhar antes de pensar em universidade. A mãe biológica ainda lida com as consequências sociais de toda a situação. Grace, por outro lado, está se formando com honras e planeja fazer mestrado. Ela sempre me inclui em suas conquistas e diz que pretende ajudar outras pessoas da mesma forma que foi ajudada. Construímos uma relação genuína baseada em respeito mútuo e gratidão. Não me arrependo da decisão que tomei naquela noite após a formatura. Aprendi que amor verdadeiro é valorizado por quem o recebe e que sacrifícios só valem a pena quando são reconhecidos. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente parar de dar aquilo que não é valorizado. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.